Quantas vezes você se pegou sendo seu próprio inimigo? Como se houvesse uma voz dentro de você, crítica, cansada, duvidosa, que sabota cada passo antes mesmo que você o dê. O que muitos chamam de azar ou falta de motivação é, na verdade, uma prisão invisível. Os pensamentos negativos que você alimenta sem perceber. Eles crescem em silêncio. Se disfarçam de realismo, de prudência, até de cuidado, mas na verdade são medo. Medo de errar, de não ser suficiente, de tentar e falhar. E enquanto você escuta essas vozes dia após dia, sua vida vai ficando menor do que poderia ser. Este vídeo é um chamado para quebrar esse ciclo, para parar de lutar contra o mundo lá fora e começar a vencer a guerra que acontece dentro de você. Não se trata de pensamento positivo vazio, mas de uma mudança real, profunda e estoica. Quero te convidar a fazer algo simples, mais poderoso. Escreva nos comentários: hoje passo a me construir. Grave isso, porque a mudança verdadeira começa quando você decide que já perdeu tempo demais. Vamos começar. Número 1. Reconheça quando sua mente começa a te sabotar. Você já ouviu essa voz? Talvez hoje cedo, talvez agora mesmo. É uma voz baixa, íntima, tão familiar que você quase não percebe que está lá. Mas ela guia seus passos, altera suas escolhas, corrige seus sonhos até que caibam dentro de uma caixa apertada chamada medo. Ela diz: você não está pronto. Eles vão rir de você. E se falhar de novo? Às vezes vem travestida de lucidez, outras de cautela. Mas a verdade é uma só: ela sabota você. E tem feito isso há anos. Essa é a voz da autossabotagem. Ela não é cruel como um grito. É suave, lógica, quase gentil. Diz que está te protegendo, que não é o momento, que você ainda precisa melhorar. E assim, lentamente, te afasta da vida que você poderia estar vivendo. A cada decisão adiada, a cada oportunidade ignorada, a cada sonho sufocado, ela te convence de que está fazendo o certo, que é melhor ficar onde está, que arriscar dói mais do que desistir. A autossabotagem é o mais silencioso dos cárceres, porque você mesmo segura as chaves. Mas como reconhecer essa prisão? Como diferenciar o que é precaução legítima do que é medo disfarçado de sabedoria? A resposta começa na escuta. Escute o que você pensa quando está prestes a tentar algo novo. Quando está diante do que deseja, preste atenção no tom dessas vozes internas. Elas te fortalecem ou te diminuem. Elas te chamam para frente ou te mantêm em círculos. Agora vá mais fundo. Tente se lembrar da primeira vez que você ouviu uma dessas vozes. Talvez tenha sido na infância, depois de um erro. Talvez foi alguém dizendo que você não era bom o suficiente. Talvez foi você mesmo, ao comparar seu começo com o meio de alguém. Essas palavras ficaram, viraram hábitos de pensamento, e com o tempo se tornaram crenças. Você passou a repetir para si mesmo: eu não consigo, não é para mim, já tentei e não deu certo. Mas repare, nenhuma dessas frases é fato. São apenas interpretações. E toda interpretação pode ser revista. É aqui que o estoicismo brilha. Os estoicos não negavam o medo, nem os pensamentos negativos. Eles apenas recusavam se identificar com eles. Epicteto dizia: não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Isso muda tudo, porque te devolve o poder. Você não pode impedir que a voz da autossabotagem apareça, mas pode escolher não obedecer. Você pode dizer: sim, eu estou com medo, mas isso não me define. Pode reconhecer: essa dúvida existe, mas ela não é a minha verdade. Pode observar seus pensamentos como quem observa nuvens no céu, passageiras, mutáveis, inofensivas, desde que não se apegue a elas. A mente precisa de direção. Se você não a conduz, ela te arrasta. E ela arrasta para onde está acostumada, para o conhecido, para o seguro, para o repetido. E é exatamente aí que os ciclos de autossabotagem se perpetuam. Não porque você quer, mas porque você não percebe. Agora olhe para a sua vida, para os projetos que você adiou, para os relacionamentos que você destruiu antes mesmo de começarem, para as vezes que se calou quando queria falar, para as vezes que se escondeu de si mesmo. Qual dessas escolhas nasceu de você e qual nasceu da voz que você aprendeu a obedecer? Quando você reconhece essa voz, você desliga o piloto automático. E esse é o começo da liberdade. Porque o maior veneno da mente não está nos pensamentos ruins,
mas na identificação cega com eles. O que você pensa não é o que você é. O que você acredita muitas vezes não é verdade. É apenas uma história contada vezes demais. E toda a história pode ser reescrita. Na próxima parte, vamos entender como calar essa voz sem sufocar, mas transformando-a. Como converter crítica em clareza, dúvida em decisão. Porque agora que você reconheceu a prisão, é hora de encontrar a porta. Número 2. Descubra as ideias que ainda te prendem. Talvez nunca ninguém tenha te dito isso com clareza, então escute com atenção. Muitas das dúvidas que te acompanham hoje não te pertencem. Elas não nasceram com você. Foram semeadas, e sem o seu consentimento, nos momentos em que você estava mais vulnerável. E agora, talvez sem perceber, você as carrega como verdades absolutas. Crenças limitantes não aparecem de repente. Elas se formam aos poucos como marcas d'água na madeira. São palavras soltas que se repetem tantas vezes que se tornam invisíveis. Mas moldam tudo. Você nunca faz nada direito. Para que tentar se você vai falhar? Você é muito sensível. Você é muito burro. Você é demais. Você é de menos. Frases que talvez ninguém mais se lembre de ter dito, mas que você nunca esqueceu de escutar. E assim você cresceu acreditando que era tímido, incompetente, difícil de amar, incapaz de mudar. Começou a se sabotar antes mesmo de tentar. Começou a rejeitar oportunidades antes mesmo de olhar para elas. Começou a se encolher nos lugares onde deveria brilhar. E o mais cruel disso tudo, você nem percebe que está fazendo isso. As crenças limitantes não chegam dizendo vou te destruir. Elas se disfarçam de prudência, de humildade, de realismo. Elas dizem, é melhor não sonhar alto. Fica aqui onde é seguro. Aceita o que vier. Mas tudo isso é medo. Medo herdado. Medo disfarçado. Medo transmitido de geração em geração como um vírus emocional silencioso. Quantas decisões você deixou de tomar por achar que não era capaz? Quantas vezes você se afastou de algo bom porque não acreditava merecer? Quantos caminhos você nem chegou a ver porque sua mente, programada pela dor, te fez olhar para baixo? A mente acredita naquilo que é repetido. E se você passou anos repetindo histórias de fracasso, de insuficiência, de limitação, é isso que ela vai entregar. Mas isso pode e deve ser quebrado. O estoicismo nos oferece um exercício simples e revolucionário: a análise das ideias herdadas. Marco Aurélio escrevia todos os dias para lembrar a si mesmo de quem era, e mais importante, de quem não queria ser. Porque ele sabia: se você não reescreve sua mente, ela continua reproduzindo o passado, e nada muda. Então comece agora. Pegue uma folha. Escreva todas as frases que vêm à sua mente quando você se sente pequeno, travado, com medo. Depois pergunte para cada uma delas: isso é realmente verdade? De onde veio essa ideia? Eu escolhi acreditar nisso? Você vai se surpreender com as respostas. Talvez você perceba que viveu a vida inteira tentando provar que era bom. Não porque queria crescer, mas porque queria calar uma voz antiga que dizia o contrário. Talvez você perceba que sempre buscou agradar os outros, não por generosidade, mas porque um dia te ensinaram que seu valor vinha do que você fazia pelos outros, nunca do que você era. Agora é a hora de parar. Parar de repetir. Parar de obedecer essas vozes como se fossem mandamentos. Você não é o que disseram que você era. Você é o que escolhe acreditar a partir de agora. E sim, vai doer. Vai ser desconfortável admitir que viveu anos obedecendo ideias falsas. Mas só aí começa a cura. Só aí começa a liberdade. Porque ninguém pode construir uma nova vida com os tijolos de um velho trauma. Número 3. Mude a forma como você fala consigo mesmo. Feche os olhos por um instante e escute. Não ao mundo lá fora, mas ao mundo que existe aí dentro. O que você ouve quando erra. O que você diz a si mesmo quando falha, quando se sente fraco, quando olha no espelho e não gosta do que vê. A maioria das pessoas vive presa a um ciclo invisível. O diálogo interno negativo. Um discurso contínuo que repete velhas feridas como se fossem verdades absolutas. Você é um desastre. Nada do que faz dá certo. Você nunca vai mudar. E com o tempo essas palavras viram paredes. Você para de tentar, para de sonhar, para de acreditar. Mas aqui está a verdade que quase ninguém te contou.
Você constrói sua realidade com aquilo que diz a si mesmo. Cada frase interna, cada pensamento que você repete, é um tijolo na fundação da sua vida. Algumas palavras te sustentam, outras te afundam. E quando você não está consciente disso, constrói uma prisão emocional com as próprias mãos, enquanto acredita estar apenas sendo realista. O diálogo interno negativo nasce de velhos julgamentos, de experiências passadas mal digeridas, de repetições inconscientes que você nunca questionou. E o mais cruel é que ele se disfarça de racionalidade. Você acha que está apenas sendo honesto com suas falhas, mas está, na verdade, perpetuando uma visão distorcida de si mesmo. Os estoicos sabiam que a mente é moldável e que aquilo que você alimenta se fortalece. Epicteto dizia: cuide do que você diz a si mesmo, pois ninguém está mais presente na sua vida do que você. Essa é uma das maiores verdades da filosofia estoica. A importância do que você pensa sobre o que pensa. Você pode se tornar seu pior inimigo ou seu maior aliado. E a linha que separa esses dois destinos é tênue. Está nas palavras que você escolhe repetir quando ninguém está ouvindo. A transformação começa com a consciência. O primeiro passo é observar. Escute a maneira como você se trata nas pequenas falhas do dia. Perceba como reage quando algo dá errado. Você se acolhe ou se agride? Você se apoia ou se sabota? Depois questione. Cada pensamento negativo deve ser confrontado com perguntas sinceras. Isso é verdade? Isso me fortalece? Isso me aproxima ou me afasta da pessoa que desejo ser? A maioria das respostas vai te surpreender, porque você perceberá que muitos desses pensamentos foram herdados, copiados ou formados em momentos em que você ainda não tinha maturidade para discernir o que era seu e o que era projeção do outro. E então reescreva. Você não precisa repetir mantras vazios, mas pode começar a usar sua linguagem com responsabilidade. Diga a si mesmo, todos os dias, frases que te resgatem. Estou aprendendo. Posso errar e continuar. Meu valor não depende do meu desempenho. Estou em processo. Use a fala como um antídoto contra a dor que você mesmo plantou. Crie momentos intencionais de diálogo consciente. Pela manhã, ao acordar, diga algo que deseja se tornar. Ao longo do dia, repare quando sua mente resgatar o velho padrão e mude o tom. À noite, agradeça a si mesmo. Honre cada pequeno passo como um ato de coragem, porque é. Romper o ciclo não é apagar os pensamentos ruins, é parar de acreditar neles cegamente. É criar novos caminhos neurais, novas trilhas mentais por onde sua autoestima possa finalmente caminhar em paz. Lembre-se, o seu mundo interno é a lente pela qual você vê tudo. E essa lente pode ser limpa, pode ser ajustada, pode ser curada. Número 4. Pare de depender da aprovação dos outros. Desde cedo, fomos ensinados a olhar para fora antes de olhar para dentro. Um gesto, uma palavra, uma decisão, tudo precisa passar por esse tribunal invisível chamado o que os outros vão pensar. Você pode até não perceber, mas vive numa espécie de palco. E quanto mais espera aplausos, mais distante fica de si mesmo. A busca por validação externa é um ciclo exaustivo. Você se esforça, acerta, sorri e espera. Espera o elogio, o reconhecimento, o olhar de aprovação. Se ele vem, você sente um alívio momentâneo. Mas se não vem, você se esvazia. E então tenta de novo, se ajusta mais uma vez, muda o tom, muda o rosto, muda a verdade. Até não saber mais quem é. Quantas coisas você já deixou de fazer por medo de parecer ridículo? Quantas vezes você se calou em nome da imagem? Quantas vezes vestiu um personagem para ser aceito, mesmo que isso te custasse a paz? O perigo da validação é sutil. Ela chega como um gesto de carinho, mas cresce como uma prisão emocional. Você começa a medir seu valor pelo retorno que recebe. E quando esse retorno não vem, ou vem diferente do que esperava, você começa a se encolher, a duvidar, a se moldar mais ainda. Mas a verdade é simples. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem é. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo como um homem bom deve ser. Seja um, ou seja, não viva para convencer. Viva para viver com integridade. O estoicismo nos lembra que viver com verdade é mais importante do que agradar, que ser íntegro é maior que ser querido, que a paz de espírito vale mais que os aplausos. O problema não está em receber elogios ou críticas.
está em precisar deles. Quando sua identidade depende do que o outro diz, você se torna frágil, vulnerável ao vento da opinião. Uma palavra atravessada pode destruir o seu dia. Um comentário mal colocado vira sentença. Um silêncio se transforma em rejeição. Mas e se você invertesse o jogo? E se começasse a se perguntar: isso que estou fazendo é fiel a mim? Essa escolha reflete quem eu sou? Porque aí o foco muda. O centro volta para você. Você não vive mais em função da plateia. Vive em função da sua verdade. Sim, isso exige coragem. A coragem de ser mal interpretado, de ser criticado, de ser excluído de círculos onde você precisa fingir para pertencer. Mas em troca, você ganha algo que não tem preço: liberdade. Liberdade para dizer não sem culpa, para dizer sim sem medo, para se expressar sem necessidade de explicação, para errar sem carregar vergonha, para existir sem pedir permissão. Não se trata de se isolar, nem de desprezar os outros. Trata-se de parar de se abandonar para ser aceito, de perceber que a única opinião que realmente importa, no fim do dia, quando o silêncio cai, é a sua. Você precisa olhar para dentro e sentir orgulho, mesmo que ninguém mais esteja olhando. O processo é lento, mas começa assim. Da próxima vez que sentir vontade de agradar, pergunte a si mesmo: o que estou tentando provar? Para quem? E por quê? Essas perguntas revelam feridas profundas, traumas antigos, desejos não resolvidos de amor e pertencimento. Mas só ao encará-los é que você poderá curá-los. A busca por validação acaba quando você escolhe pertencer a si mesmo. Quando entende que ser fiel à sua essência vale mais do que qualquer palmas passageiras. Número 5. Aprenda a soltar o que não está nas suas mãos. Quantas vezes você já se sentiu exausto não por aquilo que fez, mas por tudo o que tentou impedir de acontecer? Por tudo que quis forçar, controlar, prever? Você luta para não ser rejeitado, para que o outro mude, para que tudo saia conforme o plano. E quando a vida não obedece, você sofre. Sofre como se tivesse fracassado. Mas o fracasso real está justamente aí, em tentar segurar com as mãos aquilo que por natureza escapa. A maioria das pessoas vive nesse esforço desesperado de comandar o incontrolável. E isso silenciosamente as destrói, porque não é o caos externo que nos esgota. É o esforço interno de resistir ao inevitável. O estoicismo nos dá uma chave clara. Existem coisas que dependem de nós, e outras que não. Parece simples, mas é a distinção mais poderosa que você pode aprender. Epicteto disse: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A felicidade depende de saber a diferença. Essa é a raiz da liberdade interior. Esse é o ponto onde a dor se transforma em clareza. O que está ao seu alcance? Seus pensamentos, suas atitudes, suas palavras, suas decisões. O que não está? O passado, a opinião alheia, o comportamento das pessoas, o tempo, o resultado. É nesse entendimento que começa a paz. Porque enquanto você se desespera com o que não pode mudar, deixa de cuidar do que pode. Pense em quantas vezes você tentou convencer alguém que não queria mudar. Em quantas vezes se culpou por algo que já passou. Em quantas noites perdeu tentando controlar o futuro com a mente acordada e o coração cansado. E tudo isso para quê? Para se sentir no comando. Mas o controle é uma ilusão. E viver tentando mantê-lo só prolonga o sofrimento. Aceitar não é desistir. É acordar. É abrir os olhos para a realidade como ela é. E não como você gostaria que fosse. É dizer: eu escolho investir minha energia no que posso tocar, transformar, construir. O resto, você solta. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Imagine um homem tentando impedir a chuva com as mãos. É assim que vivemos quando resistimos ao incontrolável. Mas o estoico aprende a dançar com o clima. Se prepara para ele. Se adapta. Porque entende que a força não está em vencer a natureza da vida, mas em fluir com ela sem perder o próprio eixo. A aceitação verdadeira não é apatia. É ação lúcida. É parar de insistir em controlar os outros e começar a dominar a si mesmo. É parar de esperar que o mundo se acomode aos seus desejos e começar a alinhar seus desejos ao que está disponível agora. Marco Aurélio, mesmo como imperador, escrevia em seu diário: receba o que a vida oferece. Haja com justiça, fale com verdade, aceite o que não pode ser evitado. Se até quem tinha o poder sobre um império sabia que não controlava tudo, por que você deveria se cobrar isso?
A ansiedade nasce no espaço entre o que queremos controlar e o que não depende de nós. Mas quando você entende isso profundamente, o medo perde força. Você não precisa mais manipular, prever, resistir. Pode respirar. Pode confiar. Pode agir no que é real. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado, pergunte: isso depende de mim? Se a resposta for sim, faça o que for preciso. Se for não, solte. Solte com consciência. Solte com fé. Solte com a serenidade de quem sabe que o mundo gira. E você não precisa girar com ele. Na próxima parte, vamos explorar como usar esse princípio de aceitação estoica nas suas emoções mais profundas. Como acolher a tristeza, o medo e a frustração sem se deixar dominar por eles. Porque aceitar o mundo é o início, mas aceitar a si mesmo é o verdadeiro caminho da paz. Número 6. Veja o erro como um passo, não como um fim. O erro. Essa palavra que carrega peso, vergonha, arrependimento. Essa marca invisível que algumas pessoas carregam como uma cicatriz aberta, latejando cada vez que tentam algo novo. O erro é talvez o mais humano dos eventos, e ainda assim um dos mais mal compreendidos. Você cresceu acreditando que errar era fracassar, que falhar era sinônimo de ser incapaz, que cometer um deslize era um motivo legítimo para desistir. Desde criança, o erro foi associado ao castigo, à humilhação, à exposição. Você errou, agora sente as consequências. E assim aprendemos a ter medo. Não só do erro em si, mas do que ele parecia dizer sobre nós. Mas o erro, quando visto sob a luz da filosofia estoica, tem outro significado. Ele não é uma punição, é uma chance. Não é uma sentença, é uma semente. Sêneca nos lembra que a adversidade revela o gênio, e o erro, quando bem usado, é exatamente isso. Uma adversidade que traz à tona nossa potência adormecida. Não é sobre romantizar o fracasso. É sobre compreendê-lo como parte essencial do processo de viver com coragem. Errar não é o oposto de acertar. Errar é o caminho que leva até o acerto. Veja um atleta em treinamento, um artista em ensaio, um escritor diante da primeira página. Eles erram, inúmeras vezes, mas não param. Corrigem, ajustam, refinam. É assim que nasce a excelência, do atrito entre tentativa e aprendizado. Mas no cotidiano tratamos nossos erros como condenações. Um tropeço vira trauma. Um deslize vira identidade. E então passamos a viver com medo de agir, medo de tentar, medo de errar, e por isso paramos de viver. O maior erro, então, não está na falha em si. Está em deixar de tentar por medo de falhar de novo. Quando você erra e se julga duramente, cria um ciclo de autoabandono. A falha vira rótulo. Eu sou desorganizado, sou impulsivo, sou preguiçoso. Mas essas frases não são verdades, são interpretações. São conclusões apressadas de uma mente que aprendeu a se punir mais do que a se perdoar. E aqui entra a sabedoria estoica. Você não é o que pensa. É o que escolhe fazer com o que pensa. Um erro não é o fim de um caminho. É o começo de outro, se você tiver coragem de olhar para ele com honestidade e aprender o que ele veio mostrar. Transformar o erro em oportunidade exige prática. Primeiro você precisa mudar a linguagem interna. Pare de dizer "eu sou um fracasso" e comece a dizer "eu ainda estou aprendendo". Essa mudança parece pequena, mas muda tudo. Porque ao invés de se prender a uma identidade negativa, você se abre para o processo de crescimento. Depois, assuma responsabilidade. Não culpa. A culpa paralisa. A responsabilidade liberta. A culpa diz: isso é minha falha e ponto final. A responsabilidade pergunta: o que posso fazer agora com o que aconteceu? Essa pergunta te devolve o poder. E então haja, ajuste, recomece. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja devagar. O importante é mostrar a si mesmo, com ações, que você não está condenado. Está em processo. E processos envolvem tropeços, sim, mas também envolvem evolução. Lembre-se, ninguém constrói uma vida forte evitando erros. Constrói enfrentando-os com lucidez, reconhecendo-os com humildade e transformando cada queda em um passo mais consciente. Na próxima parte, vamos explorar a força da constância. Como a repetição consciente e alinhada pode transformar não só seus resultados, mas a sua identidade. Porque mais do que evitar erros é aprender a crescer através deles que realmente nos liberta. Número 7. Ensine sua mente a estar aqui e agora.
Pense em quantas vezes sua mente já assumiu o volante da sua vida sem que você percebesse. No meio de uma conversa, você já estava longe. Ao acordar, sua cabeça já corria para os problemas do dia. Ao tentar dormir, os pensamentos voltavam ao passado, criando julgamentos, arrependimentos, refações mentais. E no meio disso tudo, onde estava você? Viver sem atenção plena é como viver em transe. Seu corpo está aqui, mas sua alma está viajando. Presa ao que foi, ao que poderia ter sido, ao que talvez aconteça. E enquanto isso, o momento presente, que é tudo o que você realmente tem, escorre pelos dedos. A atenção plena, a verdadeira presença, é o exercício mais poderoso e ao mesmo tempo mais negligenciado da vida moderna. Porque estamos constantemente distraídos. Com telas, com urgências, com comparações, com vozes externas. Mas também, e talvez principalmente, distraídos de nós mesmos. Os estoicos não falavam em mindfulness, mas viviam seu equivalente com precisão. Marco Aurélio, em seu diário, escrevia diariamente para lembrar-se do que estava ao alcance naquele exato instante. Age como se estivesses morrendo, porque de fato estás. Essa urgência da presença, esse chamado para não desperdiçar nenhum pensamento em algo que não dependa de você, é o coração da atenção plena. Epicteto ensinava que não é o que nos acontece que nos machuca, mas o que fazemos com isso internamente. E só podemos fazer algo com um pensamento, um impulso ou uma emoção, se estivermos ali, atentos, conscientes. A mente que não é observada age por impulso. A mente treinada responde com intenção. Mas a atenção plena não é esvaziar a mente. Não é fugir dos pensamentos. É observar o que aparece, sem se agarrar, sem fugir, sem julgar. É aprender a ver um pensamento negativo como um visitante, não como dono da casa. É sentir uma emoção difícil como uma onda, não como um naufrágio. Imagine viver assim, com espaço entre o estímulo e a resposta, com lucidez antes da reação, com clareza antes do julgamento. É possível, mas como qualquer virtude é preciso treinar. Comece com o simples. Ao acordar, sente-se por 1 minuto e apenas respire. Não tente mudar nada. Só esteja ali. Quando comer, coma devagar. Sinta os sabores. Quando andar, sinta o chão. Quando alguém falar, escute de verdade. Observe o que você sente ao fazer isso. Talvez inquietação no início. Depois calma. E com o tempo um tipo novo de poder. O de não ser arrastado por tudo que aparece. Porque o mundo interno, quando não observado, te engole. Mas quando iluminado pela presença, se organiza. Fica mais leve, mais honesto, mais seu. A prática da atenção plena também transforma suas relações. Você começa a ouvir de verdade, a perceber as intenções por trás das palavras, a responder com empatia ao invés de reagir com impulsividade. Começa a se dar conta de quantas vezes vivia no automático, e agora finalmente pode escolher. E o mais importante, você se reconecta com algo que não se compra, não se ensina, não se força, o simples milagre de estar vivo. Porque a atenção plena não é só uma técnica, é um reencontro. É o momento em que você para de correr atrás de si mesmo e se encontra. Número 8. Cuide do lugar onde sua mente respira. Há dias em que a mente parece uma juíza implacável. Tudo o que você faz parece insuficiente. Você tenta, se esforça, entrega, e ainda assim escuta lá dentro. Você deveria ter feito melhor, ou pior. Você nunca faz o suficiente. E o mais estranho é que muitas vezes, você nem sabe de onde vem essa dureza. Por que ela é tão constante? Por que você se trata com uma rigidez que talvez nem aplicaria a um estranho? A resposta muitas vezes está no ambiente onde você cresceu e no qual continua inserido. Ambientes moldam mentes. Isso não é metáfora, é fato. As palavras que você ouviu com frequência, os olhares que recebeu, os modelos de valor e sucesso que te cercaram, tudo isso construiu a forma como você se enxerga hoje. E se você cresceu em lugares onde amor era condicional, onde os erros eram castigados, onde a comparação era regra e o afeto vinha com exigência, é natural que tenha internalizado a autocrítica como um mecanismo de sobrevivência. Você aprendeu a se cobrar antes que os outros cobrassem, a se julgar antes que o mundo julgasse, e esse hábito, ao longo dos anos, foi se consolidando como parte da sua identidade. Eu sou muito exigente comigo. Mas será mesmo?
Ou será que você apenas absorveu a dureza do ambiente em que aprendeu a existir? A filosofia estoica fala sobre isso de forma sutil, mas profunda. Quando Epicteto diz: evite o que não eleva o espírito, ele não está apenas falando de distrações ou vícios. Está falando também de ambientes emocionais, lugares e pessoas que reforçam padrões destrutivos, que alimentam comparações, exigências, julgamentos, que não te permitem ser, apenas performar. Marco Aurélio, apesar de imperador, buscava o silêncio. Escrevia para si mesmo, em meio ao ruído de Roma, para lembrar-se de quem era além das expectativas externas. Isso porque ele entendia. Mesmo no topo do mundo, um homem pode se perder se não cuidar do que deixa entrar em sua mente. E hoje, mais do que nunca, vivemos cercados por estímulos que nos afastam de nós mesmos. Redes sociais onde a perfeição é encenada 24 horas por dia. Ambientes profissionais onde produtividade vale mais que saúde. Relacionamentos onde carinho é condicionado a desempenho. Como não se tornar autocrítico vivendo em sistemas que só valorizam o ideal? É preciso coragem para interromper esse ciclo. E essa coragem começa com consciência. Observe o ambiente ao seu redor. Quais vozes te fazem sentir pequeno? Quais espaços te exigem máscaras? Quais rotinas te esgotam sem te nutrir? E com a mesma honestidade pergunte: onde você se sente livre para errar? Onde você pode respirar sem se justificar? Onde você pode ser inteiro, com luz e sombra? Não se trata de romantizar a fuga, mas de entender que certos ambientes adoecem, e que, para curar a mente, é preciso desintoxicar o entorno. Isso pode significar se afastar de relações tóxicas. Pode significar rever o conteúdo que consome. Pode significar diminuir a exposição a vozes que só sabem apontar falhas, inclusive a sua própria. Ao mesmo tempo, é necessário criar ambientes que sustentem o seu florescimento. Cercar-se de pessoas que te incentivam, não que te pressionam. Criar rituais de autocuidado que te conectem com a realidade e não com a expectativa. Cultivar conversas onde a vulnerabilidade seja possível, e não vista como fraqueza. E se o mundo lá fora ainda for duro demais, comece a construir dentro de si um espaço mais gentil. Um lugar onde sua própria presença seja abrigo. Onde você não precise se provar o tempo todo. Onde o erro não seja pecado, mas processo. Porque no fim das contas você é o solo em que sua mente pisa todos os dias. E se esse solo for árido, hostil, impiedoso, nada cresce. Mas se for fértil, amoroso e lúcido, até os seus medos podem virar flores. Número 9. Mesmo com medo, vá. Você sente o frio no estômago, o coração apertado, os pensamentos acelerados. O medo se aproxima com as roupas do fracasso, da rejeição, da exposição. Ele te diz para esperar. Esperar a hora certa, o momento perfeito, a segurança garantida. E assim os dias passam, os sonhos ficam em stand-by, as ideias murcham dentro de você. E a vida, com toda a sua intensidade, te observa, esperando o seu movimento. O medo é natural, é humano, é biológico, mas também é treinável. E acima de tudo, não precisa ser soberano. Você não precisa superar o medo para agir. Precisa apenas decidir que, mesmo com ele presente, você ainda assim vai. Vai com o coração acelerado, vai com a incerteza nas mãos, vai com os olhos um pouco turvos, mas vai. Porque a paralisia da alma, essa sim, é a pior forma de morrer em vida. O estoicismo nos ensina que o medo em si não é o problema. O problema é a importância que damos a ele. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E a mente, quando dominada pelo medo, se torna uma profetisa do desastre. Cria 1000 futuros que não existem. Reforça cenários que nunca vão acontecer. Faz parecer impossível o que, na verdade, só é novo. O medo se alimenta do desconhecido. E o desconhecido se ilumina com a ação. Toda vez que você se move, o medo perde um pouco da sua força. Porque ele se alimenta do estático, do indefinido. Mas ao agir, você dá forma. Você transforma um pensamento abstrato em realidade concreta. E mesmo que o resultado não seja o esperado, a sua mente aprende algo essencial. Eu sou capaz de atravessar. Pense em tudo que você adiou por medo. Falar uma verdade, começar um projeto, pedir ajuda, dizer sim, dizer não. Pense no peso que carrega hoje por não ter tentado. E perceba, esse peso não veio do fracasso. Veio da não ação. A coragem não é um dom, é um músculo.
E como todo músculo, precisa ser exercitado. Haja com medo, sim, mas com estratégia. Não se trata de pular no abismo sem preparo. Trata-se de dar pequenos passos conscientes em direção ao que importa. Faça o que te assusta, mas dentro de um plano que respeite seus limites. Fale mesmo que sua voz trema. Comece mesmo que sua mente diga, não vai dar certo. Porque a verdade é, você não precisa da aprovação do seu medo para se mover. Epicteto dizia, os eventos não perturbam os homens. O que os perturba são os julgamentos que fazem sobre eles. E o medo nada mais é do que um julgamento, muitas vezes equivocado, sobre o que pode acontecer. Ao observar esse julgamento com lucidez, você começa a questioná-lo. Começa a enfraquecê-lo. E há algo mais. Toda vez que você age com medo e não desaba, você reescreve sua narrativa. Você começa a confiar mais em si mesmo. E essa confiança, construída aos poucos, se torna seu chão. A cada ato corajoso, mesmo que pequeno, você se reconstrói. Você deixa de ser aquele que se sabota e passa a ser aquele que enfrenta. Você não precisa eliminar o medo. Precisa apenas colocá-lo no banco de trás e continuar dirigindo. Número 10. Conte uma nova história sobre você. Feche os olhos por um instante. Escute o que você diz para si mesmo quando está sozinho, quando erra, quando se olha no espelho. Preste atenção nas frases automáticas que surgem. Eu nunca dou conta. Eu sempre estrago tudo. Eu sou assim mesmo. Essas palavras repetidas ao longo dos anos não são apenas pensamentos, são narrativas. E toda narrativa cria uma identidade, cria um destino. Você pode ter vivido experiências difíceis, pode ter passado por rejeições, perdas, fracassos, mas nada disso é mais poderoso do que a história que você decidiu contar sobre esses eventos. Há quem passe por uma queda e diga, eu sou um fracasso, e há quem diga, eu estou aprendendo. A diferença não está no que aconteceu, está na interpretação. E a interpretação é sua. A narrativa interna é o pano de fundo silencioso que colore tudo. Ela determina o que você acredita ser possível, define o que você acha que merece. Influencia como você se relaciona com os outros, com suas metas, com seus medos. E o mais impressionante, essa narrativa foi construída, em grande parte, sem que você percebesse. Ela foi formada por vozes que não eram suas. Críticas de infância, olhares de desprezo, frases ditas por figuras de autoridade. Aos poucos você foi absorvendo essas falas como se fossem verdades absolutas. E hoje, vive num roteiro que talvez nem tenha escolhido conscientemente, mas você pode reescrever. O estoicismo nos ensina que somos responsáveis não pelos fatos, mas pela forma como os interpretamos. Epicteto dizia, não são os eventos que perturbam os homens, mas sim a opinião que eles têm sobre esses eventos. Essa é a chave. O que aconteceu, aconteceu. Mas o que isso significa, depende de você. Comece observando suas frases automáticas. Preste atenção à sua fala interna diante do erro, do medo, da frustração. Você se acusa? Se diminui? Se abandona? Ou se acolhe? Se fortalece? Se resgata? Depois questione, de onde veio essa frase? Ela ainda faz sentido? Ela me serve ou me enfraquece? Essa investigação é o primeiro passo para a liberdade. Porque ao identificar a origem da sua narrativa, você pode interromper padrões que não te pertencem mais. Reescrever não é negar o passado. É dar a ele um novo significado. Talvez você tenha vivido anos acreditando que era fraco, quando na verdade estava apenas cansado de lutar sozinho. Talvez tenha se visto como alguém complicado, quando na verdade só precisava de um espaço onde pudesse ser verdadeiro. Talvez tenha carregado o rótulo de difícil, quando na verdade só não aprendeu a se expressar com segurança. E agora você tem a chance de recontar sua história, com mais compaixão, com mais lucidez, com mais verdade. Você pode trocar "eu sou desorganizado" por "estou aprendendo a me estruturar". Pode transformar "eu sou inseguro" em "estou cultivando minha coragem". Pode substituir "nada dá certo para mim" por "estou construindo meu caminho", mesmo com tropeços. Essas mudanças não são apenas semânticas. São psíquicas, emocionais, profundas. Elas mudam a forma como você se vê e, consequentemente, mudam suas ações. Porque quando você muda a história, muda o final. Você deixa de viver como vítima do passado e passa a ser autor do presente. Número 11. Cuide de você como prioridade, não como sobra.
Existe um mito silencioso que paira sobre a maioria de nós. A ideia de que autocuidado é indulgência. Algo reservado para quando sobra tempo, quando tudo está resolvido, quando todos os outros estão bem. Como se cuidar de si fosse uma espécie de luxo emocional, e não uma responsabilidade profunda. Como se só fosse permitido parar quando o corpo já gritasse por socorro. Mas essa mentalidade é uma das formas mais sutis de autossabotagem. A verdade é outra, e ela é urgente. Autocuidado não é o que você faz depois que tudo está bem. É o que você faz para que as coisas fiquem bem. O estoicismo, apesar de muitas vezes mal interpretado como rígido e insensível, nos ensina justamente o oposto. Ele não prega o desprezo pelo corpo ou pelas emoções, mas a consciência profunda sobre o que é essencial. E o essencial começa por dentro. Começa com a base. Começa com você. Epicteto dizia: não é possível cuidar dos outros sem antes cuidar de si mesmo. E esse cuidado vai muito além do físico. É um compromisso diário com a sua saúde mental, emocional e espiritual. É um olhar constante sobre o que você sente, pensa, consome, aceita. Mas em um mundo que glorifica o cansaço e a produtividade, o autocuidado se tornou contracultural. Vivemos cercados de mensagens que dizem: vá mais rápido, seja mais forte, não pare. E nessa lógica do excesso, aprendemos a romantizar a exaustão, a usar o corpo como ferramenta de desempenho, a medir nosso valor por quanto conseguimos suportar, e não por quanto conseguimos viver com presença. Mas como você espera cultivar paz interior se mal consegue escutar sua própria respiração? Como espera tomar decisões lúcidas se sua mente está sempre em fuga? Como pretende amar os outros se está constantemente em guerra consigo mesmo? Autocuidado é o oposto de egoísmo. É, na verdade, um gesto de responsabilidade. Porque quem cuida de si com consciência não adoece os outros. Quem está em paz não impõe o caos. Quem está inteiro contribui com verdade. Esse cuidado pode se expressar em formas simples. Acordar um pouco mais cedo para não começar o dia no piloto automático. Comer com atenção, sentindo o alimento. Beber água antes de sentir sede. Esticar o corpo. Ficar em silêncio. Dizer não quando for necessário. Reconhecer suas emoções sem julgamento. Dormir sem culpa. Buscar ajuda quando não der conta sozinho. Mas também se revela em decisões maiores. Sair de um ambiente que te destrói. Encerrar um ciclo que te adoece. Escolher amizades que te nutram. Criar rotinas que respeitem seus limites. Mudar hábitos, mesmo que aos poucos, com consistência. Criar um espaço interno onde sua própria companhia não seja um castigo, mas um abrigo. Porque autocuidado também é dizer para si mesmo, todos os dias: eu sou importante o bastante para me escutar. Não espere o colapso. Não espere o corpo ceder. Não espere tudo explodir para só então parar e respirar. Antecipe-se com sabedoria. Prevenção é autocuidado elevado. Lucidez é autocuidado em prática. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia para si mesmo lembranças de serenidade, foco e equilíbrio. Mesmo cercado pelo caos de um império, ele buscava dentro de si esse centro. Isso não era fraqueza, era força fundamentada. E você, o que tem feito para se manter inteiro? Quais são os seus rituais de retorno a si mesmo? Quais são os pequenos cuidados que você pode cultivar não quando der, mas agora? Enquanto ainda há tempo. Número 12. Cresça um pouco todo dia, mesmo em silêncio. Existe uma força que não faz barulho, que não exige aplauso, que não precisa de anúncio. Uma força discreta, mas imbatível, a de quem escolhe todos os dias melhorar um pouco, reajustar a rota, refinar o gesto, observar o erro sem se condenar, recomeçar mesmo sem motivação, com humildade e constância. Vivemos em uma era de resultados imediatos. As pessoas querem mudanças radicais, transformações rápidas, saltos impressionantes. Mas os estoicos sabiam: o verdadeiro progresso não acontece em picos. Ele acontece na repetição silenciosa, no hábito bem cultivado, na disciplina escolhida mesmo quando o entusiasmo acaba. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E ser senhor de si é entender que a vida não se transforma com grandes gestos ocasionais, mas com pequenas ações diárias, intencionais, consistentes. Melhoria contínua não é obsessão por performance, é compromisso com sua essência. É acordar e se perguntar: o que posso fazer hoje para estar mais alinhado com quem eu quero ser? Não se trata de se tornar outro, mas de tirar os excessos, as distrações,
os velhos medos, e revelar aos poucos a versão mais honesta, mais forte, mais presente de si mesmo. Essa disciplina não depende de motivação, porque a motivação é volátil, vem e vai como o vento. A disciplina, por outro lado, é raiz. Ela sustenta. Ela segura mesmo nos dias em que tudo parece desmoronar. Ser estoico é entender que não importa quantas vezes você tropeça. O que importa é quantas vezes você levanta com mais consciência. É viver o processo com verdade, sem pressa, sem ilusão, com os pés no chão e o olhar voltado ao que pode ser feito agora. Quer melhorar sua mente? Comece observando seus pensamentos. Quer fortalecer sua presença? Crie pausas de silêncio. Quer cultivar mais coragem? Haja mesmo com medo, um pequeno passo por dia. Quer ser mais compassivo? Pratique isso com quem mais precisa, você mesmo. Não espere grandes revoluções. Celebre os ajustes milimétricos. O progresso real não grita, ele sussurra. E você precisa de atenção plena para escutá-lo, para honrá-lo, para sustentá-lo. Marco Aurélio escrevia diariamente em seu diário para revisar seus atos, pensamentos e intenções. Um imperador que compreendia. Sem disciplina interna, até o trono mais alto é instável. E você, mesmo sem coroa, também governa um império. O império da sua mente, das suas escolhas, da sua trajetória. Então comprometa-se. Não com a perfeição, mas com a constância. Porque a transformação que você busca não está lá fora. Está no que você escolhe repetir. Está no que você decide sustentar mesmo quando ninguém vê. Está no passo calmo, firme e silencioso. De quem sabe que melhorar um pouco todo dia é o caminho mais seguro para se tornar tudo o que é. Se você chegou até aqui, respire fundo. Você já começou essa jornada. E agora sabe, a mente não é mais inimiga. O medo não é mais dono. O erro não é mais sentença. O cuidado não é mais luxo. O caos não é mais prisão. Você tem as ferramentas. Tem a clareza. Tem o poder de transformar. E mais que isso, tem a coragem de continuar. Siga com leveza, com lucidez, com presença. E quando a dúvida voltar, porque ela sempre volta, volte você também. Para o centro, para o agora, para a prática. Porque é na prática diária que a liberdade se revela. Número 13. Crie dentro de si um lugar onde você queira morar. Você pode mudar de cidade, trocar de trabalho, de relação, de rotina. Pode buscar terapias, métodos, técnicas. Pode até reinventar sua imagem, seu estilo de vida, sua aparência. Mas nada disso vai trazer descanso verdadeiro se por dentro você continuar sendo um campo de batalha. Se sua mente continuar sendo um ambiente hostil. Se você seguir habitando pensamentos que te expulsam de si mesmo. E talvez você nunca tenha escutado isso com clareza. É possível viver em paz com você. É possível construir dentro da sua mente um lugar de refúgio. Um espaço de silêncio, acolhimento, dignidade, um lar. Mas essa construção exige consciência. E exige prática. Porque por anos você foi condicionado a acreditar que sua mente era um lugar perigoso. Um território que precisava ser evitado. Por isso se distraía tanto. Por isso buscava refúgio em tudo, menos em você. Mas o que o estoicismo propõe é exatamente o oposto. Volte. Volte para si. Volte para o único lugar que pode realmente te sustentar quando tudo lá fora desmorona. Marco Aurélio escreveu: as pessoas buscam refúgio em montanhas, no mar, em campos, mas o mais sereno dos refúgios é dentro de nós mesmos. Esse espaço interior não nasce pronto. Ele é construído, tijolo por tijolo, palavra por palavra, escolha por escolha. Você começa quando decide que vai parar de se ferir, que vai começar a se tratar com mais gentileza, que vai interromper o padrão de se abandonar cada vez que algo dá errado. Paz interior não é ausência de conflitos, é presença de consciência. É olhar para a bagunça dentro de si e, em vez de julgar, respirar. Em vez de se apressar para consertar tudo, sentar. Observar. Escutar o que dói. Sentir o que precisa ser sentido. E, acima de tudo, ficar. Você não precisa mais fugir de si. Esse espaço começa com pequenas práticas. Um silêncio de 5 minutos por dia. Um diário onde você se escreve com honestidade. Uma decisão de se escutar antes de reagir. Um limite que protege sua energia. Uma pausa no meio da correria para lembrar: eu estou aqui e estou inteiro.
E cada gesto desses é como uma vela acesa num quarto escuro. Você vai enxergando os móveis, as paredes, os contornos da sua própria alma. Vai percebendo onde há rachaduras e onde há beleza. Vai aos poucos se sentindo em casa. Talvez pela primeira vez na vida. Mas não se engane. Essa paz não vem de se isolar do mundo. Ela vem de aprender a estar no mundo sem se perder. De poder voltar para dentro mesmo quando tudo lá fora parece caótico. De saber que, aconteça o que acontecer, existe um espaço sagrado onde você se acolhe. E esse espaço é você. Quando isso acontece, a autossabotagem perde força. Porque ela nasce quase sempre do vazio, do autoabandono, da tentativa desesperada de encontrar fora aquilo que falta dentro. Mas agora você sabe. É possível se nutrir por dentro. É possível construir raízes em si. É possível estar consigo e não sentir solidão. Esse é o verdadeiro encerramento dessa jornada. O ponto de chegada e o ponto de partida. Número 14. Escolha com atenção o que entra na sua mente. Você não é apenas um corpo no mundo. Você é um mundo inteiro dentro de um corpo. E nesse mundo, o território mais sagrado e também mais vulnerável é a sua mente. Todos os dias, sem perceber, você abre as portas da sua consciência para centenas de vozes. Algumas sussurram dúvidas, outras gritam exigências. Há vozes do passado, críticas veladas, comparações sutis, idealizações de sucesso, pressões disfarçadas de motivação. E todas elas, uma a uma, vão encontrando abrigo se você não vigiar. A mente, se não for cuidada, vira terreno fértil para ervas daninhas. E o pior, você começa a achar que essas plantas foram você quem escolheu. Que esse caos interno é natural. Que esse ruído mental é inevitável. Mas não é. Marco Aurélio nos deixou um diário, um caderno de vigílias internas. Ali, dia após dia, ele limpava sua mente do que não servia. Reafirmava os princípios estoicos. Observava seus impulsos, relembrava o que era essencial. E o fazia não porque era fraco, mas porque sabia que ninguém governa um império sem antes governar a própria alma. Você talvez não seja imperador de um reino, mas é soberano de um território muito mais importante, sua consciência. E todo soberano precisa de guardiões. Ser guardião da mente não é viver em alerta tenso, é viver com atenção amorosa, é saber diferenciar pensamento de verdade, emoção de direção, impulso de escolha, é saber dizer isso não me pertence, essa voz não me representa, essa ideia não precisa ficar. Mas para isso é preciso praticar. Porque fomos treinados para absorver tudo, toda notícia, todo comentário, todo julgamento. Fomos ensinados a acreditar que se está na nossa cabeça, é porque é real. Mas não é. A mente é uma fábrica incessante de imagens, hipóteses, lembranças e temores. Cabe a você filtrar, escolher o que regar, e principalmente o que deixar morrer de sede. Observe com honestidade. O que você anda pensando com frequência? Que tipo de pensamentos tem moldado seus sentimentos, suas atitudes, suas decisões? Há ideias aí dentro que te aproximam de quem você quer ser? Ou só reforçam o que você já quer deixar para trás? Você tem permitido que a mente seja um espelho da ansiedade do mundo? Ou tem feito dela um altar de silêncio? Ser guardião da própria mente é um dos atos mais revolucionários que se pode praticar hoje. Num mundo que te quer distraído, reativo, vulnerável ao medo e à comparação, manter a mente clara é um gesto de liberdade. É declarar: eu não vou ser produto do caos, eu vou ser artesão da minha paz. E como se faz isso? Com pequenas decisões diárias. Você escolhe não consumir certos conteúdos. Você se afasta de pessoas que só sabem semear medo. Você se cala antes de responder no impulso. Você escreve o que sente ao invés de engolir. Você filtra os pensamentos que se repetem e decide: esse não mais. Você cria rituais de silêncio, de respiração, de presença. E aos poucos você percebe: a mente que antes era um campo de batalha vai se tornando um jardim. Simples, humilde, mas seu. Um lugar onde você pode andar descalço. Onde os pensamentos não te ferem, te orientam. Onde as emoções não te dominam, te informam. Onde a vida não precisa ser perfeita, apenas verdadeira. Número 15. Viva com a paz de quem se encontrou de verdade. Há finais que não encerram. Há finais que iniciam uma nova vida, mais silenciosa, mais firme, mais sua. Se você chegou até aqui, não está apenas encerrando um roteiro.
Está emergindo de um ciclo antigo onde a mente era cárcere, o corpo um campo de tensão e o coração um lugar que você mal visitava. Agora algo mudou. Não só porque você aprendeu novas lições, mas porque começou a enxergar com novos olhos. Você não é mais o mesmo que começou essa jornada. E não precisa ser. Porque aquilo que era mais urgente, mais vital, mais profundo, aconteceu. Você voltou para si. E voltar para si é uma travessia sagrada. Porque exige atravessar a floresta escura das vozes internas. Exige encarar o espelho dos pensamentos mais cruéis. Exige desmontar crenças que por anos foram armaduras. Exige coragem para olhar para dentro e, em vez de julgar, escutar. Em vez de fugir, sentar. Em vez de exigir mudança imediata, apenas respirar. Os estoicos falavam em ataraxia, uma paz imperturbável que não depende do que está ao redor. Uma serenidade que nasce de dentro. Você tocou isso, mesmo que por instantes. E agora sabe. Existe um espaço em você onde a vida é simples, digna, habitável. Esse espaço é o seu centro, e ninguém pode morar aí por você. Quantas vezes você desejou paz, sem perceber que ela não era destino, mas decisão, que não morava no fim das metas, nem nos braços de outra pessoa, nem no aplauso que nunca vinha. Que ela mora no gesto quieto de quem se acolhe, no pensamento que você escolhe alimentar, na forma como você se trata quando tudo dá errado. Você esperou tanto para ser aceito e agora entende. O abraço que você esperava era o seu. Você se sacrificou para caber e agora percebe. O lugar onde você sempre coube era dentro de si. Você correu atrás de validação e agora descobre. Sua existência já é justificativa suficiente. Sim, a vida vai continuar desafiadora. O mundo ainda exigirá força. Mas você tem algo que antes não tinha. Uma base, um refúgio, um solo firme dentro de si. E mesmo quando tropeçar, porque vai acontecer, agora você sabe como voltar. E voltar não será mais queda. Será retorno. Será cura. O que você construiu aqui não é apenas um conjunto de práticas. É um pacto, um voto íntimo, um renascimento silencioso que diz: eu prometo não me abandonar de novo. E se um dia a dúvida retornar, como sempre retorna, lembre-se deste instante. Lembre-se do caminho que percorreu. Lembre-se da força que surgiu quando você parou de brigar consigo. Lembre-se da paz que nasceu quando você escolheu escutar, acolher, sustentar. Você não precisa mais correr. Você chegou. E essa chegada não é estática, ela é viva. É um estado interno que precisa ser alimentado. Com presença, com vigilância, com amor. Feche os olhos agora. Não para fugir, mas para ouvir. Respire fundo. Sinta o que está aí. Não tente mudar nada, apenas sinta. E perceba, você está seguro. Você está inteiro. Você está em casa. Esse é o verdadeiro final. E também o verdadeiro começo. Então vá. Viva como quem voltou, como quem sabe, como quem sustenta. E se quiser deixar sua última âncora neste caminho, escreva nos comentários. Não por mim, mas por você. Hoje eu volto para casa. E essa casa sou eu. Não há mais nada que você precise provar. Apenas viver, com verdade, com presença, com paz. E quando o mundo lá fora tentar te puxar de novo, lembre-se. Tudo o que você precisa já está dentro. E cada vez que você volta para esse espaço silencioso, você não volta para se esconder. Você volta para se lembrar de quem é. E dali, com os pés no seu próprio chão, você volta para o mundo, mas agora inteiro. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!